Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai conversar sobre como construir uma introdução. Já tem outros vídeos no canal, como vocês podem ver espalhados por aí, mas esse vídeo tem o objetivo de trazer de uma forma mais resumida e mais prática também com um exemplo. Então, de forma geral, se você ainda não está sabendo muito bem de como fazer a introdução, o que tem que colocar, duas coisas têm que estar na sua cabeça. A introdução tem dois objetivos principais. Primeiro, contextualizar o seu leitor sobre essa pesquisa. Então, imagina, mesmo que a pessoa não saiba nada sobre o assunto, através da sua introdução, ela é capaz de ter um discernimento para começar a entender o desenvolvimento ali do seu artigo. E segundo ponto, e muito importante aqui, quando você constrói uma introdução que conta uma narrativa muito bem estruturada, fica muito claro a motivação de você fazer aquele artigo. Então, a sua justificativa do porquê é importante aquele artigo no mundo. Então, basicamente, são esses dois objetivos que a introdução tem, e você tem que ter em mente se, quando você estiver escrevendo, você está cumprindo os dois critérios, como eu disse. Imagina, eu vou dar alguns exemplos de introduções mais na área da saúde. Na área da saúde, geralmente, o que a gente tem? Uma intervenção que vai ser nova em algum ponto. Imagina, uma metodologia que ainda não foi testada ou com aquela dose não foi testada. Vamos ter um público-alvo e a metodologia em si sobre aquele tema. Geralmente, a introdução, o que a gente espera? Quando a gente fala quando a gente trata de populações clínicas, ou até mesmo sobre alguma condição, imagina a pessoa tem problema de equilíbrio. Por que uma pessoa pode ter problema de equilíbrio? Vários fatores. Na introdução, a gente espera que no primeiro parágrafo, geralmente, você fale sobre epidemiologia. Então, por exemplo, quantas pessoas são afetadas por essa condição? Como que essa condição afeta a vida das pessoas? Por que é importante tratar? Quais são as consequências disso? Então, ali no primeiro parágrafo, é dar um geral, assim, do porquê que é importante fazer digamos assim, entre aspas, perder tempo fazendo um artigo sobre aquele assunto. Por quê? Porque ele é relevante por causa disso, ele afeta muitas pessoas. Então, é como se você justificasse o tempo todo a importância das coisas. Tem isso em mente. Depois que você falou assim, imagina, se é um estudo sobre AVC, tantas pessoas são acometidas por ano, gera tais gastos para o Sistema Único de Saúde ou Sistema de Saúde, tais regiões são mais afetadas que outras, enfim. Depois, geralmente, vai vir um parágrafo sobre consequências e sobre a dinâmica. Imagina, seu artigo vai falar sobre os problemas de equilíbrio das pessoas que sofreram AVC. Então, o próximo parágrafo vai trazer a problemática. Das pessoas que tiveram AVC, muitas acabam evoluindo com problemas de equilíbrio, e esse problema de equilíbrio afeta muitas áreas dela. E você aborda quais são essas áreas, claro, sempre fundamentado na literatura. Aí, por exemplo, imagina, você vai fazer uma intervenção. Então, você primeiro, antes de trazer a sua intervenção super nova, você tem que trazer quais são os métodos tradicionais. Geralmente se faz isso, se faz aquilo, de tal forma e de tal forma. Aí vem o pulo do gato. Você tem que trazer as limitações das abordagens tradicionais, porque senão não faz sentido. Por que você já tem uma metodologia, por que você vai propor uma nova se não tem nenhum problema? Então, você tem que trazer as limitações das antigas. E depois, magicamente, você traz, talvez uma intervenção de tal e tal forma seria adequada para esse público. Deste modo, no outro parágrafo, o objetivo desse artigo é tal. Então, fica uma historinha muito bem contada, assim. Tem o público, tem o que está impactando ali a vida deles naquela condição, como resolver de forma tradicional e como melhorar ainda mais. E o objetivo do seu artigo. Então, você vai fechando as lacunas. E, claro, quando você escreve o texto, você tem que ser capaz de trazer isso
de uma forma mais clara, que o seu leitor compreenda bem. Como eu disse, eu trouxe aqui um exemplo. Não é perfeito, já digo isso, que se eu fosse escrever de novo eu faria muitas coisas diferentes, mas dá pra gente ter uma noção. Tá publicado, tá lá. 2022. É uma revisão integrativa sobre o uso de dispositivos musicais na reabilitação neurológica no membro superior. Uma revisão integrativa. Ok, vamos à nossa introdução. Aqui eu trouxe o público que tem disfunções neurológicas, pacientes com AVC, com Parkinson e com várias patologias. Então, aqui no meu primeiro parágrafo, o que eu fiz? Eu trouxe os comprometimentos e como que eles afetam as pessoas e o que é necessário para um processo de recuperação adequada. Aqui, nesses próximos 2 parágrafos, eu trago a importância da fisioterapia. A fisioterapia é uma estratégia eficaz para manutenção e recuperação da funcionalidade. 2, os exemplos e sempre trago as referências desses artigos que eu estou citando, claro. Ok, aqui eu não falei disso, mas aqui eu trouxe um parágrafo de condição. Então, imagina, a fisioterapia ajuda as pessoas a recuperarem o movimento. Ok, mas o que é necessário para a fisioterapia consiga realmente, de fato, de forma eficiente, trazer o movimento de volta para a pessoa? Então, aqui eu trago meio que como se fossem alguns desafios, algumas condições e limitações, não da fisioterapia, mas da condição de o que é necessário para ela funcionar. Ok, aqui nesse próximo parágrafo também a mesma coisa, só que abordando outras perspectivas. E esse também, só que esse trata sobre a necessidade de repetição. Aqui eu começo a introduzir a questão para que essa introdução veio, que é os dispositivos musicais. Primeiro eu trago que tocar um instrumento musical, intervenções baseadas em música, são interessantes para a fisioterapia e para a recuperação motora, e vou exemplificando o porquê disso e quais evidências a gente tem na literatura. Ok, e esses parágrafos aqui são todos de fundamentação nesse aspecto. E esse parágrafo aqui é bem importante, esse penúltimo, porque ele traz a questão de que, ok, um treino musical é uma coisa muito interessante, mas tem limitações para a implementação. E por causa disso, foram criados dispositivos musicais e jogos musicais adaptados para que fosse possível, acessível, de uma forma simplificada, o acesso a esse recurso aos pacientes e também na fisioterapia. Aqui eu faria um pouco diferente. Eu trouxe há vários estudos na literatura tratando sobre tais sistemas. Então, o objetivo desse estudo foi sintetizar e analisar e fazer a revisão sobre isso. Aqui eu já faria um pouco diferente. Eu colocaria... Na verdade, quando esse artigo foi, eu tive que tirar uma parte que falava que era a primeira revisão sobre esse assunto. Mas de fato era, só que o review falou para tirar. Mas se fosse hoje, eu argumentaria que realmente, nas bases de dados na época não tinha. Então, enfim, colocaria isso e colocaria de forma diferente aqui a parte do objetivo. Porque o objetivo tem que ser... Eu tiraria por meio de uma revisão integrativa, analisar os benefícios, usabilidade, limitações, possíveis aprimoramentos dos dispositivos musicais aplicados à reabilitação neurológica. Isso daqui foi erro de iniciante. Assim, errado não tá, mas hoje já não me cai tão bem. Então, é isso sobre a introdução. Se a sua introdução cumpre os 2 objetivos, contextualizar e trazer a justificativa do seu estudo, tá muito bem. Yasmin, qual que é o tamanho de uma introdução ideal?
Vamos lá. Tem um artigo que eu li recentemente, mas que eu já esqueci o tamanho. Tem uma questão de palavras, porque imagina, muitos artigos ideais têm 4.500 palavras. Eu acho que da introdução eles falavam 1.000 a 1.500, se eu não estou enganada. Geralmente na prática, a gente vê que a introdução geralmente tem uma página e meia. E é isso. Mas o importante é ela cumprir o seu objetivo ali de trazer aquela primeira impressão do seu artigo. Então é isso sobre introdução. Bons estudos, boas escritas